volta para mais um bloco. Tudo bem? Você que está em casa aí, tranquilo? Então vamos lá. Ó, vocês gostam, né, quando eu faço gracinha, né, para o pessoal de casa aí. É porque deve ser estranho, né, para quem assiste em casa. Vocês assistem em casa depois da aula? É estranho assim eu falar com vocês, o aluno presencial e o de casa, se não está vendo o aluno, é estranho isso ou não? Não? Então tá bom, então tá ótimo. Então, eu achei que era estranho. Bom, vamos falar do Linux agora aí, tá? Já que falando de sistema operacional, não esqueçam, né? Inclusive, você que está em casa aí nos acompanhando, a colega Jordana, que fez a listinha das promessas, né? Então, durante esse curso, eu prometi várias coisinhas, né? A apostilinha disso, o softwarezinho lá, então, a Jordana fez a listinha, ela vai me dar a listinha, eu vou disponibilizar para vocês todo esse conteúdo, essas coisas que eu prometi ao longo do curso, lá na área do aluno, tá? Então é só baixarem lá depois, eu vou pegar a lista ali. Se eu prometer mais alguma coisa, né, durante a aula, já sabe, vai estar disponível na área do aluno, tá? Então, questões, já falei vocês também que ia colocar umas questões, então tudo vai estar disponível lá, tá? Só pegar o material complementar. Sistema operacional Linux, né? Estávamos falando do Windows, mostrei para vocês aí a parte geral de Windows, mostrei para vocês algumas novas funcionalidades, em especial no ambiente gráfico, mas não deixe de ler, continuar o estudo na apostila, aí, lendo os capítulos ligados à parte de Windows, em especial Windows 7, você já tem esse material didático disponível, tá? Vou falar do Linux agora. Na verdade, eu vou dar um beabá de Linux, até porque muita gente nunca viu Linux. Quem é que nunca viu Linux? Quem nunca viu Linux? Levanta a mão. Isso, é complicado, né? Então assim, fica difícil tu fazer uma prova de uma coisa que você nunca viu. Mas lembre-se, inclusive já está, essa está na lista de dicas de pedidos aí ou não? Aquele papo de colocar o Linux no pendrive. Essa, na verdade, bota na lista aí, tá vendo? A Jordana já deu mole na lista, tá vendo? Já tá escorregando na lista. Entendeu? Por isso que eu tô falando o nome dela, porque você que está em casa, tu tem que cobrar a Jordana, entendeu? Se por acaso não falei, não tá na lista, a culpa é da Jordana, tô brincando. Aí você me pede lá pelo Facebook ou por e-mail. Esse aí é o seguinte, é como colocar o Linux no pendrive, entendeu? Bota essa aí que eu vou saber o que é. Essa, na verdade, já está disponível lá no nosso grupo no Face, só não está no ambiente do Verbo, entendeu? Então, a ideia é fazer um espelho. Tudo que tem no Face também tem lá no Verbo lá, pegou? Então vamos falar um pouquinho do Linux aí, para você poder entender, tá? Então, ó, todo sistema operacional, isso é uma parte básica até, todo sistema operacional, ele está dividido em 3 principais elementos. Então, quando você compra lá o computador, vamos fazer um diagramazinho aqui, ó. Quando você compra o computador, você só tem o hardware, concorda comigo? Só a parte física. Aí você vai instalar o sistema operacional, seja o Windows, seja Linux. Quando você instala o sistema operacional, ele tem 3 elementos principais. Eu vou só falar dos 2 principais, né? Na verdade, os 3 são kernel, shell e aplicativos. Aplicativos eu não vou comentar, porque aplicativos são os programas que nós usamos nas nossas tarefas. Então, tá explicado já. Agora, kernel e shell, eu vou falar isso aí. Então, todo o sistema operacional, ele tem alguns elementos principais. Já falei, kernel, shell e aplicativos. Vou dar uma reforçada nesses 2 aqui. Então, seja o Windows, seja Linux, eles têm kernel e eles têm shell. Professor, então esse papo de kernel e shell não é só do Linux, não? Não. Todo sistema operacional tem kernel e tem shell. Porém, essa palavra kernel, essa palavra shell, passaram só a ser cobradas em prova depois que começaram a colocar Linux. Porque são palavras mais usadas, mais praticadas no mundo Linux. Mas não significa que o Windows também não tem a kernel e shell. Então o que são aí kernel e shell? Kernel é a parte nobre do sistema operacional. Kernel é o núcleo do sistema operacional. O kernel é a parte que comanda o hardware, tá? É a parte que interage com o hardware. Se você pensar assim, no teu cérebro não tem uma parte que está ligada à motricidade, sim ou não? Eu tô aqui me mexendo, não tô? Então tem uma parte comandando os meus músculos aqui, não tem? Então essa parte, comparada aqui com a informática, seria o quê? O kernel. A parte que comanda o hardware. Eu estou aqui agora mexendo a mão, ó. Então tem o que na verdade? Tem um kernel que está comandando o hardware para isso funcionar. E o que seria o shell? O shell é a parte do sistema operacional que interage com o usuário. O shell, na verdade, sabe o que ele é? A interface. Lembra que falamos ontem? Na aula de ontem, né? Eu falei assim, ó, sistema operacional tem interface. Essa interface pode ser em modo gráfico ou em modo texto. O shell é essa interface. Então esse shell pode se apresentar o quê? Em modo gráfico ou em modo texto. A ideia é o seguinte, o que é shell em inglês? É concha. É concha. Então o kernel seria o quê?
a pérola. É aquilo que está no núcleo lá do sistema operacional. É a parte nobre. Nós, quando pegamos lá uma ostra, você pega direto na pérola? Não, você toca onde? Você toca na concha, você entende? Então o usuário toca no shell, entendeu? E o shell é que opera o quê? Que vai influir no kernel. Pegou isso aí? Bacana? Tranquilo? Então o shell é o ambiente que o usuário pode o quê? Manipular. Tá? Shell é a interface. Pode ser um shell gráfico ou um shell em modo texto. E kernel é a parte que comanda o hardware. Tá? Bacana? Quer ver? Com o automóvel também sai o exemplo. Quando vocês estão dirigindo, tocar no volante, na marcha, nos pedais, é manusear o quê? O shell. Lá dentro não tem barra de direção, os cabos de aceleração, isso é o quê? Kernel. Então você toca só no shell, você não toca no kernel. Foi? Vamos entender a historinha do Linux aí, não precisa copiar a data nem essas coisas não, só para você poder entender a história do Linux aí. Olha só. Origens da informática lá, vamos lá, em 1970. Em 70, como é que eram os computadores lá em 1970? E aí? Eram grandões, não eram? Tinha computador assim, de mesa? Tinha isso? Não, eram chamados mainframes. Não é isso? Eram as máquinas enormes. Então só tinha computador, governo, universidade, os militares, né? E nessa época, os mainframes, sistema operacional da época aqui, ó, era um tal de Unix. O Unix era um sistema operacional pago, tá? E de código-fonte fechado. Vocês sabem o que é isso? O que é código-fonte? Sabem fazer bolo? Quem sabe fazer bolo aqui? As gurias que sabem fazer bolo. Mulher que sabe fazer bolo, arruma marido logo. Tu sabe fazer bolo? A moça lá atrás. Você que está coçando o olhinho, isso. Como é que é o seu nome mesmo? Esqueci. Álida, você sabe fazer bolo? Olha, cadê o namorado? Você tem namorado? Cadê ele? Ó, eu sei que é ele, assim, eu só tô linkando os pontos. Tá vendo? Mas namora há quanto tempo já? 1 ano e meio, ó, daqui a pouquinho já pode dar o bote nele pra casar. Entendeu? Já pode dar o bote. Ela sabe fazer bolo? Já fez bolo pra ti? Tá explicado por que tu vai casar. Tá explicado. Guria que não sabe fazer bolo, levanta a mão. Quem não, eu não sei fazer bolo, professor, levanta a mão. Ó, tu é casada? Ó, muito complicado isso. Ah, então tá explicado. Entendeu? Tá explicado. Não, eu ia falar que tu tem talvez um outro atrativo, alguma coisa, né? Mas eu quis te elogiar. Eu quis te elogiar, mas tu não me deixou, tu não deu nem tempo. Tu já tá nos dedos, entendeu? Olha os dedos, como diz a Ana ali. Olha os dedos dele no chão ali, né? A Ana gosta disso. Então presta bem atenção. A ideia é essa. Código-fonte é a fórmula de como faz um software. Só que a gente fala assim, código-fonte do bolo? Não, a gente fala de quê? A receita, né? Então código-fonte, bota num cantinho isso aí, rabisca num canto do caderno aí, joga no glossário. Código-fonte é como faz um software, é a receita de um software. Então quando eu falo que o Unix possui código-fonte fechado, o que é isso? Só os fabricantes é que sabem a fórmula. Por exemplo, o Windows é código-fonte aberto ou fechado? Fechado. Compara então a Coca-Cola. Coca-Cola, todo mundo fala assim, quando eu dou aula lá no Rio, eu dou aula para o pessoal do Conselho de Farmacologia lá, para perito da Polícia Federal na área de farmacologia. Aí eu pergunto assim para eles, que eles são químicos e farmacêuticos, né? Qual é a fórmula da Coca-Cola? Aí os caras falam, eu sei o que leva, então fala. Aí eu chamo no quadro até, bota aqui, mas bota as quantidades. Aí eles, não sei, entendeu? Você entende? Quer dizer, eles sabem até o que leva, mas não sabem a quantidade, a mistura, como é que é. Então notem, porque o código-fonte é o quê? É fechado. Então o Unix, ele era um software de código-fonte fechado. O que é isso? Só os donos sabiam a fórmula, assim como o Windows também é, tá? Só que aí que tá, anos 80, o que aconteceu? Houve uma mudança aí no comportamento, não foi? Rolou uma mudança. A IBM inventou um tal de PC, né? O PC XT. Era da IBM, porque a IBM criou o conceito de placa-mãe. Porque computador não era enorme, então eram armários, né? Então memória era um armário, né? Processador era um armário. A IBM pegou tudo isso e fez o quê? Criou o conceito de placa-mãe e inventou o tal do PC XT. E qual era o sistema operacional aqui na época, nos anos 80? Qual era? Era o MS-DOS, Microsoft Disk Operational System. Tá? Porque a IBM pensou assim, ó, nós fazemos o hardware, vamos contratar uma empresa para fazer o software. Aí chamou a Microsoft, que foi fundada lá em 78, né, pelo Bill Gates. Mas eu te pergunto, então nós tínhamos o Unix, que já tinha bastante tempo de estrada, né, pelo menos uns 10 anos, né, de bom desenvolvimento, e o MS-DOS, que tinha acabado de surgir no mundo.
Quando a gente vai criar um sistema operacional, você geralmente não o cria do zero. Você toma como base um outro sistema já desenvolvido para poder o quê? Somente aprimorá-lo. Por exemplo, quem é o pai do Windows? Quem é? É o DOS. Então, o DOS foi sendo aprimorado até chegar ao que é hoje, que é o Windows. Tanto é que com o tempo o DOS morreu e o Windows ficou, então é um aprimoramento. Porque, reparem, criar um sistema operacional do zero é um processo muito delicado. Se fôssemos começar agora aqui, digamos, aqui tem uma equipe de programadores. Vamos começar a criar um sistema operacional do zero. Isso vai demorar cerca de 8 anos para ficar pronto. O mercado não pode esperar tudo isso, você entende? Então, o que se faz? Você já pega alguma coisa que tem no mercado e aprimora. Até porque uma das partes mais complicadas de se fazer é o kernel. O kernel não fala com hardware. Então o kernel tem que ser compatível com todos os itens de hardware que existem. Quantos itens de hardware existem? Imagina, pensa aí, quantas placas de rede tem? Imagina, então é uma coisa bem complexa criar um kernel, você entende? Então a ideia é assim, vamos pegar o que já existe e aprimorar. Se tu fosse criar um sistema operacional, nessa época aqui, o que você vai fazer? Pegar um sistema que já tem experiência na estrada ou uma coisa nova? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Pegar uma coisa que já tem uma certa experiência. Então a ideia foi essa. Qual foi a ideia? Os caras pensaram assim, ó. Tinha uma corrente de pensamento na época assim, peraí, quem não tiver muita grana no futuro não terá acesso à tecnologia. Porque repare, eu tenho que comprar o computador, não tenho? Custa caro. Eu tenho que pagar pelo software, porque repare que o DOS também era um software de código-fonte o quê? Fechado, proprietário, comercializado, né? Então, esses caras pensaram assim, olha, quem não tiver grana no futuro está lascado. Então, peraí, para tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar a Free Software Foundation, Fundação do Software Livre. O que é isso? Vamos ensinar as pessoas a criar os seus próprios softwares. Porque assim, nós vamos ter que pagar pelo hardware, porque ninguém sabe fazer HD no quintal de casa, né? Placa-mãe no quintal de casa, mas o software nós podemos aprender a programar. E assim surgiu essa ideia da Free Software Foundation. A Fundação do Software Livre, a ideia era essa. Deixa eu mostrar para vocês. Foi esse cara que criou aí, ó, Richard Stallman. Tá vivo ele. Tá bem velhinho já até. Esse cara aí foi o seguinte, ele queria instalar uma impressora no computador lá e não tinha o driver da impressora. Sabe o que é driver? Driver é aquele programa que acompanha o dispositivo para você poder instalar o dispositivo. Por exemplo, comprou uma impressora, vem um CD, não vem? Naquele CD tem o que ali dentro? Tem o driver. Cuidado com R, hein? Porque drive sem o R é dispositivo de leitura e gravação. Por exemplo, pendrive. Não tem o R, né? Então é dispositivo de leitura e gravação de dados. Driver é software. Então aquele CD vem com o driver. Então ele não tinha driver para a impressora. Aí, quando ele foi entrar em contato com os caras do Unix, falaram assim, olha, tu tem que pagar para a gente instalar a tua impressora. Entendeu? Ele achou isso o quê? Um absurdo, né? Não. Aí ele mesmo criou o driver, você entende? Então, a ideia surgiu, para que eu vou ficar escravo da empresa se eu sei fazer o negócio? Então ele peitou e foi e fez, revolucionário. Entendeu? Então o que acontece? A ideia era essa, criar software que todos pudessem o quê? Usar, criar, desenvolver, aprimorar. E é o seguinte, para isso, era preciso criar uma espécie de uma licença, uma padronização. O que é isso? Para que um software seja considerado livre, como o Linux é, como o BR Office é, que são os assuntos que estamos falando aí, ele tem que atender 4 principais características. Tá? Então todo software livre tem 4 características principais e nós chamamos essas características de licença pública geral, GPL. Primeira característica, o software pode ser usado para qualquer finalidade. Por exemplo, o BR Office, tu pode usar em casa? Pode. Pode usar no escritório? Pode, em qualquer lugar. O Office da Microsoft, por exemplo, tem algumas restrições. Existe um Office da Microsoft que ele é for students, para estudante. Tu não pode usar isso na empresa. Se tu botar na empresa, tu pode ser multado. Você entende? Então a ideia do software livre é poder ser usado para qualquer finalidade. Uma característica. Outra, copiar e distribuir livremente o programa. Eu posso pegar um DVD aqui agora, tirar uma cópia do Windows e te dar? Sim ou não? Não posso. Como assim não pode? Você é meu amigo. Ei, não misture as coisas. Isso é contrafação. Vulgo, chamado de quê? Pirataria. Entendeu? Então o cara fala assim, tu é meu amigo, professor, me dá uma cópia do Windows aí, eu posso fazer isso? Claro que não. Porque eu falei o quê? O Windows não adota esse formato de licença.
O Windows é um software de código-fonte fechado e ele é comercializado. Agora, o Linux, eu posso te dar cópia? Sim ou não? Os pendrives de vocês aí não vão com o tutorial para como instalar o Linux, fazer o negocinho? Então, repare, o Linux é um software que eu posso o quê? Copiar e distribuir livremente. Então, ele adota o modelo GPL. Tá? Então, para ser GPL, tem que ter essas 4 características. Isso é chamado em prova também de liberdades. Tá? Eles chamam de liberdades. Eles contam assim, ó, liberdade 0, liberdade 1, liberdade 2 e liberdade 3. Tá? Mas começa a contar do 0, liberdade 0, isso como contasse na prova. Ah, as liberdades, quais são as liberdades da licença GPL? As liberdades são as características. Liberdade 0, liberdade 1, liberdade 2 e liberdade 3. Tá? Copiar e distribuir livremente o programa, por quê? Repare, somente o autor pode, isso está até na Constituição, né? Vocês têm Constituição aí? Não, né? Vocês têm aula de Constitucional? Tem, mas tem Constituição aqui na sala? Ninguém trouxe um VAD? Tem aí? Tem, ó, que bonito, achei lindo, ó. Então pega aí. Artigo 5º, incisos 27 e 28. Foi? Abre aí pra gente aí, lê pra gente mais alto aí. Ó que bonito, que aula bonita, tá vendo? O cara fala de informática e mostra o quê? Constitucional, olha que bonito, o professor Roberto também é cultura. Lê aí, o que diz o 27 e 28 aí? 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Tá vendo então qual é o lance? Então eu não posso sair tirando cópia por aí, porque lógico, existe a lei, né, de software. Como a lei o fixar, ele fala tem uma lei aí que vai complementar isso aí. Mas notem, é uma coisa tão séria que está na Constituição. Você entende? Então não pode ficar tirando cópia. Quer ver uma coisa comum? A pessoa que baixa a música na internet. Aí fala assim, eu baixei e botei no meu aparelhinho para ficar escutando lá na academia, quando eu estou malhando. Comete crime ou não? Comete. Mas não estou vendendo. Aí acha que como não está vendendo, como não está tirando dinheiro do outro, não, comete crime. A mãe que faz um CDzinho, a mãe lá do Piá fez uma festinha. Aí de brinde, dá um CDzinho com as musiquinhas da Galinha Pintadinha. Essas coisas que você escuta, do sucesso que você escuta aí, a Daniela escuta aí. Galinha Pintadinha, tô te sacaneando. Você não chama de sempre de que você é pequenininha, não brinco com você? Então, não te sacaneio com isso? Claro que sim. Então, Galinha Pintadinha, Patati Patatá, essas músicas que ela escuta, sabe? Da idade dela assim. Então o que acontece? A mãe não faz um CD para dar de brinde pros piá? Ela pode fazer isso? Claro que não, essa mãe é uma criminosa. Você entende? Só que alguém prende, essa não, mas é contrafação, tá aí, é papo até da Constituição. Então notem que eu não posso tirar cópia dos programas que são software proprietários, mas quando é público e geral, o GPL posso copiar e distribuir livremente, sem problema nenhum. Aí, por exemplo, o BR Office entra nessa lista, o Linux entra nessa lista, perfeito? Estudar o programa é a próxima liberdade. E diz o quê? É necessário ter acesso ao código-fonte. Código-fonte é a fórmula. Então, repare, se alguém quer fazer um software livre, além de colocar o software na internet, também deve disponibilizar o quê? A fórmula de como ele foi feito. Você entende? Então, assim, eu criei, digamos, um programa, um exemplo, tá? Hipótese. Eu criei um programa e esse programa é para cadastrar clientes no restaurante. Aí eu boto o programa na internet e boto o código-fonte. Aí a Cláudia pegou e falou assim, pô, interessante. Mas eu vou aprimorar esse programa do Roberto. Além de cadastrar o cliente, eu vou criar um mecanismo que o programa sabe quando é o aniversário do cliente, aí manda um cupom por e-mail com uma promoção para o cliente vir comer no restaurante de presente de aniversário. Então você entende? O que você fez? Você fez um aprimoramento. Agora, tu só conseguiu fazer esse aprimoramento por quê? Porque o código-fonte está aberto, a fórmula está disponível para você poder acessar. Mas tu tem que adotar um princípio de que não pode ser retroativo. O que é isso? Tu não pode pegar e fechar o código-fonte. Entendeu? Porque se eu deixei aberto, tu pode pegar e aprimorar ele e fazer o que em seguida? Também deixar aberto para que outros possam. Não pode retroagir nisso. Pá, vou pegar, dar uma de malandro, sabe? Vou pegar, vou modificar e agora, pá, vou fechar o código-fonte e vou vender. Não, você não pode fazer isso, tá? E modificar livremente o programa. Esse papo de poder o quê? Alterar, poder aprimorar o programa, tá? Então, o Linux, ele está classificado nessas 4 características aqui. O BR Office também, ele adota o quê? Licença pública geral. Então a ideia era essa, quando os caras criaram a Free Software Foundation, era o seguinte, vamos então criar um documento, uma licença. Quem quiser criar software nesses moldes, tem que adotar essas regras aí. Mas a pergunta que tu faz é assim, poxa, mas que trouxa, né? Que otário. O cara cria o programa
e bota o programa e a fórmula. Ele não quer dinheiro, não. A ideia não é dinheiro, é aprimoramento humano, você entende? A ideia é desenvolvimento humano, não é ganhar dinheiro com isso. Lógico, até porque todo mundo que trabalha com Linux ganha dinheiro de uma certa forma. Eu, por exemplo, não estou dando aula aqui de Linux, então estou sendo remunerado por isso. Então, mas a gente não vende o Linux. Mas cuidado, tem gente que pensa assim, software livre então não pode ser vendido, porque é uma questão muito comum de aluno falar assim, software livre, sempre ouvi dizer que é de graça. Não é o que vocês escutam assim? Software livre? É grátis. Não é que ele é gratuito. Ele pode ser usado livremente, mas alguém pode comercializar, sim ou não? Pode. Quantas vezes vocês vão na banca de jornal e vem lá assim, revista do Linux, R$ 29,90. O cara não está vendendo o Linux no CD lá? Sim, mas trouxa é quem pagar por aquilo. Porque tu vê a revista e me diz qual é o Linux que está lá, eu te dou o link e tu baixa de graça no outro lugar. Não sendo crime, você entende? Sendo legal, tudo direitinho, tá? Pegou isso aí? Então, a principal característica de um software livre não é o preço, não é esse papo de ser gratuito, não é isso. É ter o código-fonte aberto, a receita lá aberta. Bacana? E se o programador quiser transformar um software em software livre, tem que deixar o código-fonte aberto, tá? Então, a Free Software Foundation começa a difundir as ideias, mas ninguém conseguia criar um sistema operacional. Até que um cara na Finlândia, chamado Linus Torvalds, tá vendo? Esse cara, ele pega o kernel do Unix, estuda ele e cria o Linux. Então posso falar o quê? Que o Linux, ele é o quê? Ele é um kernel imitação do Unix, tá? Posso falar que o Unix é o pai do Linux? Posso. Que o Linux é um derivado do Unix? Sim, posso falar isso, tá? Partindo daquela ideia do quê? De que as pessoas geralmente não criam um sistema operacional do zero, tomam como base um sistema operacional que já existe para poder desenvolver. Por isso eu perguntei a vocês, vocês vão usar um sistema que já tem experiência ou uma coisa nova? Uma coisa que tem experiência para você poder adaptar melhor, tá? E aí, a ideia é assim, ele criou isso, mas ele falou, olha, não vou guardar só para mim. Ele podia ter feito isso, não podia? Não, eu vou agora enviar um convite a todos os programadores que existem na Terra para quem quiser trabalhar comigo no desenvolvimento desse Linux. E isso foi feito, ele espalhou um convite para todo mundo, eu estou fazendo isso aqui, alguém quer chegar junto comigo? Então várias pessoas adotaram, gostaram da ideia dele lá e passaram a participar do projeto com ele. Tem gente que não, que maluco, não tem nada a ver, não vou fazer isso não. Só que aí nasce a comunidade Linux. São aqueles que usam Linux, desenvolvem Linux, participam do Linux, tá? Então são pessoas que podem o quê? Podem trabalhar com Linux. Então você que é usuário, você que desenvolve, você que programa em Linux, você faz parte da comunidade Linux, tá? Só que aí é o seguinte, qualquer pessoa pode criar o seu Linux? Sim ou não? Pode ou não pode? Pode, o código-fonte é aberto, não é isso? Bacana. Então, primeira coisa, se tu vai fazer o teu Linux, a primeira coisa que você vai pegar é o kernel. Porque entenda assim, vamos lá. Você já viu que tem vários tipos de Linux? Sim ou não? Linux, Ubuntu, Linux, Debian, Mandriva, Conectiva. Por que tem esse bando de nome? Por que tem isso? Essas são as chamadas distribuições Linux. Eu vou dar um exemplo aqui, não ortodoxo, que vai ajudar o seu entendimento, para você poder saber por que tem esse bando de Linux solto aí, tá? Até porque eu avisei vocês, na prova de vocês, eles especificam qual vai ser cobrado? Não, então já sabe que ele vai cobrar parte geral. O que é isso? Por mais que tenham milhões de Linux, Jordana, o que eles cobram na prova é o que é comum a todos eles. Por enquanto, porque quando falar vou cobrar o Linux tal, aí vocês estão lascados, já avisei isso aqui. Então presta bem atenção, olha só. Peguei um prato, peguei uma panela e fiz arroz. Fiz um arrozinho lá, soltinho, branquinho, bonitinho. Coloquei num prato e dei para Ana. Sim, Ana. Ana, o que você colocaria no prato? Outras coisas assim, que tu goste. Pelo menos 3 coisas. Além do arroz que eu já te dei. Então eu peguei o prato, botei o arrozinho e falei, Ana, tá aqui o pratinho. Vai lá te servir, bota as outras coisas que você quer. O que você colocaria no prato? Fala pra mim. Salada. Carne, mas especifica, tecnicamente. Salada seria o que essa salada? Alface, tomate? Sim, o que mais? E a carne, o que você quer? Picanha, né? Picanha, isso. Eu já comecei a gostar, já comecei... Inclusive, assim, dando na hora do almoço, né? O intestino grosso já começa a comer o fino, você entende? Já começa a ficar uma fome violenta aqui. O intestino grosso tá com fome, já começa a comer o fino. Fala, picanha, o que mais? Mais uma terceira coisinha só pra fechar. Um queijão. Queijão é aquele queijo na chapa, não é isso? Feijão ou queijão? Ah, tá.
Porque eu já vi o negócio, fui comer no restaurante esses dias, veio o cara com uma bandeja assim, queijo. Aí é um queijo gigante, né? E umas goiabadazinhas assim, já viu? O cara vem e te bota no prato assim, eu falei, gente, que queijo é esse? Que coisa louca. Pensei que era um queijão. Então, feijão, ótimo. Este é o prato 1. Ok? Gravaram o que tem no prato 1? Bacana. Peguei mais arroz na panela, coloquei no prato. E dei lá pro meu amigo lá, como é que é o seu nome lá no cantinho? Marcelo. Marcel. O que você colocaria além do arroz? Diferente da Ana, hein? Peixe. Gosto não se discute. E um pirê, assim, purê de batatinha, não é isso? Isso. Aí, bacana. Esse é o prato 2. Peguei lá mais arroz, coloquei no outro prato e dei pra Dani ali. O que você colocaria, Dani, no seu? Coisa de comer direito, tá, menina? Nada de bala, doce, essas coisas, tá? Por favor. Adoro irritar essa garota, adoro. Fala, guria, o que você colocou? Estrogonofe. Bem de criança mesmo a comida. Tudo fácil de mastigar, não é isso? Batata frita. E batata frita ou batata palha? No estrogonofe vocês botam batata palha, não é isso? Batata palha, né? Cuidado pra não machucar a boquinha, mastiga devagar, hein? Então presta bem atenção, olha a atenção que o tio tá falando. Então presta atenção, prato 1, prato 2, prato 3. Bacana. O que vocês repararam que tem em comum nos pratos? O arroz é o kernel. Então você entende? O que muda, na verdade, de um Linux para o outro é o shell e os aplicativos que vêm. Aí, por isso que muitas pessoas usam um Linux tal e não usam o outro, por uma questão de preferência. Então, o kernel é o que há de comum em todos eles. A diferença de um Linux para o outro é o shell e os aplicativos que vêm em cada um. Por exemplo, esse Linux Ubuntu, que é o que eu aposto que vai cair em prova, que é o que eu acho que eles vão começar a cobrar nas provas, é o Linux que o governo gosta de usar. Então, você entende? Além de ser um Linux gostoso de trabalhar, bom de usar, ele é fácil, ele é tão fácil, mais fácil até que o próprio Windows. Além de ser bom e fácil de mexer, é o Linux que o governo gosta. Então anotem o que eu estou te falando, porque... Não, eu digo anota é só um jeito de falar. Não precisa anotar não. Qual o nome do Linux? Ubuntu. Por isso que tem... Não é brasileiro não. Ubuntu, né? Tem o Conectiva, tem o Debian... Tem o SUSE, tem vários. Olha, eu poderia fazer uma lista aqui com 200 milhões de Linux. Mas por que isso? O Ubuntu é o que o governo gosta, entendeu? Ubuntu, ele é africano, entendeu? E Ubuntu é uma palavra que significa em africano de todos para todos. Sim, é a Canonical. Hoje quem mantém o Ubuntu é a Canonical, né? Uma empresa. Mas foi criado na África, tá? E Ubuntu significa isso, de todos para todos. É porque todos podem programar, todos podem mexer, todos podem evoluir, e é para que todos possam. Tanto é que o símbolo do Ubuntu, quem já viu o Linux Ubuntu? Alguém já viu o símbolo? São os é como uma visão de cima, os bonequinhos dando a mão assim, entendeu? É bonitinho. A história dessa palavra Ubuntu é uma história muito bonita. Eu não vou contar que eu choro, entendeu? Aí vocês vão falar, não te fresqueia. Né? Então, mas é uma história muito bonita essa historinha. Por que o nome é Ubuntu? É uma história muito bonita, entendeu? Então depois procura na internet, vocês vão achar aí. Quem é mais fresquinho vai chorar também, entendeu? Então presta bem atenção. O papo é o seguinte. Agora, quem gostou do prato 1? Levanta a mão. O prato da Ana, levanta a mão. Quem gostou? Só eu preciso medir. Levanta e segura para eu poder escanear, tá? Baixa. Quem gostou do prato 2? Que é o peixinho com purê, pepino e tal. Você viu, não teve muita popularidade. Não agradou muito, tia, não agradou? Aí, quem gostou do prato 3? Que é o prato ali da guria. Isso, ó. É estrogonofe com batatinha palha. Isso. A cara de ódio assim. Ai, gordo maldito. Entendeu? Tu fica me sacaneando a aula inteira. Ainda bem que hoje acaba esse sofrimento. Entendeu? Então presta bem atenção. Vocês viram o que aconteceu? Acho que o prato que fez mais sucesso foi o prato 1, né? O prato da Ana foi o prato sucessão aí. Vocês notaram? Por isso, algumas pessoas gostam de usar um Linux e não gostam de usar o outro. Você entende? É como se fosse um alimento. Tem gente que não gosta de pepino, né? E não vai querer pepino no prato, entendeu? Mas eu vi que você ficou forçado a criar um prato estranho justamente para criar a situação, porque eu falei diferente da Ana. Então notem que a ideia é essa. O que muda de um para o outro é o kernel, tá? E aí que está. Qualquer pessoa pode criar o seu Linux? Pode. Tu pegas o kernel lá na fonte, ó, kernel.org, e a este kernel você coloca os aplicativos que você quer. O shell que você quer, o aplicativo que você quer. Com isso, tu acabou de criar o teu Linux. Eu posso fazer o Robertão Linux se eu quiser? Posso, não tem nenhuma restrição. O problema é, se eu pego o kernel e não mexo nele, não altero ele, coloco só o shell, os aplicativos, posso distribuir ele?
Posso, sem problema nenhum. Agora, se eu for mexer no kernel, eu posso sair distribuindo? Não. Qualquer alteração no kernel tem que ser submetida aos mantenedores do kernel. Sabe por quê? O código-fonte não é aberto. Qualquer pessoa canalha não poderia botar ali um vírus dentro do kernel, sim ou não? Poderia. Então, por isso, a questão de assim, digamos, vou dar um exemplo. Eu percebi que o Linux não tem suporte a Bluetooth, tá? Já existe, tá? Tô só brincando. Aí eu fui lá e programei isso. Só que eu não posso sair distribuindo isso, você entende? Eu mando isso para um cara que ele é mantenedor do kernel. São pessoas que são nomeadas pelo cara que inventou o Linux. Aqui no Brasil tem Marcelo Tosatti, por exemplo. Então eu mando para ele e falo, ó, Tosatti, eu criei essa alteração aí, dá uma olhada. Se ele achar aquilo interessante e válido, ele inclui aquilo no kernel e aquilo vai ser colocado de fato. Para que ninguém possa o quê? Por isso, quando tu for pegar o kernel, tu não pode pegar de qualquer lugar. Tem que pegar de uma fonte o quê? Uma fonte segura, para não baixar um kernel que alguém mexeu e não é autorizado para fazer isso. Você entende? Apesar do código-fonte ser aberto, existe um certo rigor na qualidade disso. Então pegou o kernel, juntou com seus aplicativos, você fez uma distribuição. Distribuição, também chamada em prova de distro, tá? Distribuição ou distro, tá? As mais famosas, ó, distribuições mais famosas. Red Hat, Fedora, Slackware, não precisa copiar isso que tem na apostila, né? Conectiva, Mandrake, Mandriva, Debian, tem vários aí, tá? E existem algumas distribuições que são Live CD, o que é isso? Rodam diretamente do CD, como essa que eu fiz o tutorial para vocês, que ensina passo a passo a botar o Linux no pendrive. A que eu ensino, na verdade, é o do Ubuntu, inclusive. Que como eu aposto que esse vai ser o Linux, que eles vão utilizar na prova no futuro aí, eu já crio tudo já voltado para esse Ubuntu aí, porque é a minha aposta, tá? A minha aposta como professor, eu falo, ó, eles vão começar a botar muito Ubuntu nas provas, vocês vão ver isso aí, tá? O Brasil já teve um Linux, mas o Brasil fez uma vergonha muito grande. O Brasil é complicado, né? O Brasil criou um Linux chamado Kurumin. Kurumin Linux, sim. Foi muito famoso. Inclusive vocês aqui no Rio Grande do Sul, eu considero vocês o estado mais avançado na utilização de software livre. O Rio Grande do Sul é um dos estados assim, pioneiros em tecnologias de software livre. Aqui o pessoal utiliza muito nas universidades, nas escolas, colégio público, as crianças aprendem software livre aqui. No Rio de Janeiro, por exemplo, não há esse tipo de desenvolvimento. Eles não têm muito. Existe a comunidade de software livre e tudo mais, mas não tem essa coisa de vamos botar o software livre para trabalhar para a gente, assim, não tem muito esse ânimo assim, tá? O Brasil foi o seguinte, o Kurumin foi uma iniciativa de particulares. Pessoas se juntaram, ó, vamos fazer um Linux, vamos, nacional, bacana. Começaram. Só que aos poucos as pessoas foram abandonando o projeto. Aí imagina, as pessoas que baixaram o tal do Kurumin, que utilizam o Kurumin, ficaram completamente o quê? Desamparadas. Você entende qual foi a vergonha? Como é que cria um software, entendeu? Põe para todo mundo baixar, bacana, e depois não sustenta esse negócio, larga isso aí. Não tem atualizações, né? Não tem atualização mais, ficou uma coisa ultrapassada, com um Linux velho. Então ninguém mais utiliza. Mas isso ficou feio perante a comunidade internacional de software livre. Aí o que acontece? O governo brasileiro criou uma iniciativa chamada Software Público Brasileiro. Vocês já ouviram falar nisso? O SPB. O Software Público Brasileiro é o seguinte, todo software livre que for criado por particulares ou não, e for de interesse da administração pública, a administração pública vai adotar esse software. Você entende? De modo que mesmo que os particulares abandonem, você entende? O governo vai tocar. Então existe, joga no Google, Software Público Brasileiro. Tem um site, é softwarepublico.org, dá uma olhada lá que vocês vão ver. Nesse site vocês encontram vários softwares, não só de uso da administração pública. Vocês entendem? São vários softwares bons até para a gente usar em casa. Às vezes tu não tem um Office, lá tem um Office para tu poder baixar e usar. Até porque tem muita gente que tem a seguinte ideia. Ah, professor, mas como assim? Eu vou baixar o BR Office? Mas o BR Office não é o Office do Linux? Alguém pensa isso aqui? Quem é que pensa que o BR Office é do Linux? Pelo amor de Deus, né? Ó, sempre tem ali, ó, Jordana, viu? Sim, tem gente que pensa assim, quer ver? Separa, porque a Jordana, ela é muito assim, metódica. Ela é toda assim, olha, bota isso aqui, não, isso aqui, entendeu? Ela é toda assim. Você é muito assim para estudar, para poder anotar as suas coisas, eu vejo que você é assim. Então o que acontece? Tu botou na tua cabeça assim, ah, tá, Microsoft Office, é o que vem o Word, Excel, PowerPoint, é do Windows. BR Office. Que banco você trabalha com? O Banco do Brasil já é Linux, já é Linux. Caixa Econômica já é Linux, isso. Do Banrisul também é Linux? Caixa Econômica, os bancos em geral estão migrando já. Mas aí que tá. Não, calma, acalmai o vosso coração, acalmai.
Aí tu criou assim na tua cabeça. Vamos lá na cabeça da Jordana, vamos ver a classificação dela. Não, vamos apagar ainda, calma, deixa eu explicar, depois eu apago. Então, Microsoft Office, Word, Excel, é do Windows. BR Office, Writer, Calc, Impress, é do Linux. Não, tem nada a ver. Presta bem atenção. O BR Office, ele é um software de suíte de escritório, que a gente chama, né, que vem com editor de texto, planilha e tal, mas ele é multiplataforma. Quando a gente fala que um programa é multiplataforma, significa o quê? Ele roda e tem versões para vários sistemas operacionais. A palavra plataforma, ela está muito associada a sistema operacional. Por exemplo, o teu celular tem qual plataforma? Muito bem. Então, Android. Quem usa o iPhone é a plataforma iOS. Você entende? Então, plataforma está muito ligada ao quê? A sistema operacional. Então, qual é a plataforma do teu computador? Eu uso o Windows 7. Lá no teu trabalho, qual é a plataforma? É o Linux, você entende? Mas aí as pessoas têm essa ideia de que achar que um é feito para um. Não. O BR Office tem versão para Linux, para Windows, para Mac, aquele pessoal que usa da maçãzinha da Apple, entendeu? Então nota que a ideia é essa, não tira da sua cabeça a ideia então, tá? Ele tem para várias. Então quem faz, o faz para várias plataformas. Então você quando vai lá no site do Software Público Brasileiro, você encontra vários programas que foram adotados pelo governo justamente para isso, para não deixar o quê? Não deixar que o programa venha a morrer. Pegou esse papo aí? Tranquilo? Ó, aí são os símbolos, olha lá o Ubuntu, ó. São os bonequinhos na mão, ó. Tá vendo lá que bonitinho? Como é que vocês falam? Que coisa querida, né? Que coisa querida. Que flor, né? Pegou? E vocês que gostam de copiar slide, fica à vontade aí, tá? Quem quiser copiar slide, fica à vontade aí, tá? Quem quiser copiar, eu vou deixar... Pelo amor de Deus, não vai copiar nada disso, né? Presta bem atenção. Sabe o que é isso aí? Para você entender a história, ó. Surgiu lá o Linux, tá vendo? Alguém foi e fez o quê? Vou criar uma outra coisa. E depois morreu. A ideia parou. Não, vou criar uma outra coisa. Criou. E tá até hoje, ó. E desse aqui, outros foram criados. Você entende então que como é software livre, pode criar o quê? Várias ramificações. Foi como o arroz. Eu fiz o arroz e vocês foram o quê? Criando e caminhando para outras áreas aí. Você entende? Por exemplo, aí vai que... Vamos dar um exemplo aqui. O estrogonofe ali da Dani, tu queria de carne ou de frango o seu estrogonofe? De carne. Perfeito. Aí tu fez o de carne, bacana. Mas aí tu é Oi, fala. Não, era uma discussão culinária. Não, mas explica, fala pra mim pra eu entender, fala pra eu entender. Eu disse de frango e fricassê, mas eu conheço. Como é que é? Não, ficou muito fresco agora. Como é que é o nome do negócio? Fricassê. Tá certo. É quando a gente pensa que já viu de tudo na vida, aí é como tu falou hoje, Cris. Tudo que sei é que nada sei. Tu não falou isso hoje de manhã? Tudo que sei é que nada sei. Então presta bem atenção. O fricassê, não te fresqueia, guria? Capaz. Entendeu? Aí ela fez o de carne ou o outro que foi o fricassê. Bacana. Mas aí tu fez agora um que é vegetariano. Tá usando carne de soja, por exemplo, para quem não pode comer proteína animal e tal. Então você entende que aí já são o quê? Ramificações da variação do dela. Você entende? A ideia é basicamente essa aqui, o mesmo princípio, tá? Pegou esse papo aí? Bom, e aqui eu explico que vem numa distribuição, vocês têm esse conteúdo na apostila também, explicadinho, passo a passo. Eu vou só resumir aqui essa explicação num gráfico para a gente poder fechar e liberar vocês aí para o almoço, tá? Aqui, ó, isso que está ali, que está na apostila também, eu vou resumir num gráfico aqui para o seu entendimento, de um modo bem simples. Ó, tô dando continuidade ao nosso desenho aqui, ó. Eu tenho aqui os comandos do shell. Eu vou explicar isso aí. Aqui eu tenho o ambiente gráfico. E aqui eu tenho os aplicativos gráficos. Entender isso aí. Então isso aqui é um pacotão que vem... Isso aqui é o que vem no seu CD lá do Linux, tá? Na verdade daqui para cima, né? Que o hardware não vem, né? Então vamos entender isso aí, ó. Vou explicar depois vocês anotem. Ó. Aplicativo gráfico é o programa que você está utilizando. Por exemplo, eu estou utilizando lá o Firefox. Ele é um aplicativo gráfico. Eu estou utilizando o BR Office.
Por que um aplicativo gráfico? Ele depende de um ambiente gráfico para rodar. Ele precisa de quê? Ícones, botões, menus. O ambiente gráfico é o que permite você executar o aplicativo gráfico. Os mais utilizados no ambiente Linux são chamados o KDE e o GNOME. Tá? Mas tem outros. Tem o Blackbox, Fluxbox, Unity, tá? Tem vários outros. O ambiente gráfico é que vai permitir você manusear o programa, tá? O seu aplicativo gráfico. E ele que vai permitir o quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você mandou imprimir um documento lá no BR Office. Então você mandou imprimir, você está no BR Office, está no aplicativo gráfico. Aí você clicou no botão imprimir, não clicou? Esse botão imprimir faz parte do quê? Do ambiente gráfico. Esse comando, então, é levado para um cara chamado servidor X. Cuidado que servidor aqui não é aquela coisa de máquina, não, hein? Servidor X é um interpretador. É o cara que vai pegar esse ato de apertar o botãozinho na impressora e transformar isso em um comando. Este comando, então, vai ser enviado para o shell poder entender o que é para fazer. E o shell vai falar para o kernel, tem que imprimir isso aqui. E o kernel vira para a impressora e fala, porque impressora não é hardware. Então o kernel vira para a impressora, imprima isto. Você entende? Então é uma cadeia de comando aí. Tá? Esse desenho aqui resume aquilo ali e na verdade resume grande parte do que tu vai ler na apostila. Isso aí facilita o seu entendimento para tu entender o que vem dentro lá, né, da estrutura do Linux. Bacana? Então nós paramos aqui.